Oi, pessoal. Vamos falar um pouquinho do texto narrativo hoje? Ah lá, texto narrativo. O que é narrar, gente? É contar, tá? É contar algo, contar uma história, por exemplo, tá bom? Então eu tenho aqui, ó. O que é o texto narrativo? É contar as ações dos personagens num determinado tempo e espaço. Olha aí, já tá começando a tomar forma essa minha estrutura da narrativa, tá? A estrutura básica, tá, de um texto narrativo, ele tem a apresentação, a parte inicial. É onde o autor apresenta os personagens, o espaço, o início da trama, o tempo, né, quando que acontece, tudo aquilo, tá? Depois a gente tem o desenvolvimento, que o desenvolvimento é o foco nas ações, é no desencadeamento das ações que acontecem dentro daquela história, dentro daquela narrativa, tá? Depois a gente tem o clímax. O que é o clímax, gente? É aquele momento mais importante da narrativa. É aquele momento mais emocionante, aquele momento que você senta e fala, agora eu não posso parar de ver, porque eu preciso saber o que vai acontecer depois, tá bom? É aquela parte que prende mesmo a atenção do leitor, tá? E desfecho é quando essa parte do clímax, é quando todas essas problemas, essas coisas que acontecem dentro da narrativa, elas se concluem, elas se resolvem, tá bom? Oi, pessoal. Agora eu vou falar para vocês então sobre os elementos da narrativa, tá? Então eu tenho aqui uma série, né, de elementos para que constituem então um texto narrativo, tá, pessoal? Então, por exemplo, olha aqui. Narrador. Eu tenho que ter um narrador, né? É quem narra a história. Esse narrador, ele pode ser um narrador observador, que é aquele narrador em terceira pessoa. Ele observa a história e conta a história. E eu posso ter um narrador personagem em primeira pessoa, tá? Que é aquele que participa da história, tá bom, gente? Eu tenho então o enredo, que é o desenrolar das ações. É aquela sequência de ações que vão acontecendo ali dentro da minha narrativa. Então, isso se chama enredo. Ela pode ser linear e não linear. Linear, ela pode ser cronológica, ela pode ser assim, como as horas do relógio, né? Ou elas podem acontecer e ter pequenas quebras dentro dessa narrativa para inclusão de outras partes que muitas vezes precisam ser citadas para que você continue entendendo a história. Então eu preciso às vezes retomar alguma coisa ou colocar alguma coisa passada para que você entenda o presente da história, tá bom, gente? Personagens, eles são aqueles que compõem a narrativa, aqueles que participam dessa sequência de ações, tá? Eles podem ser protagonistas ou antagonistas, eles podem ser principais ou secundários, tá bom? Então, dentro da própria narrativa, vocês vão entender isso, vocês vão perceber, tá? A colocação desses personagens. Tempo. Quando aquela narrativa, quando se passa aquela história, né? Pode ser em um dado momento ou pode ser uma data específica, tá? Quando eu estou explicando para vocês, então, alguma história. Esse tempo, ele pode ser cronológico e ele pode ser psicológico. Quando que ele é cronológico? É igualzinho ali quando eu falo para vocês do linear. É quando ele acontece nas horas do relógio, tá? Na sequência normal ali dos dias, dos acontecimentos, meses, anos e etc. Tempo psicológico, gente. Quem, por exemplo, lê um conto e dentro desse conto tem memórias daquele personagem. Então ele retoma alguma coisa da infância, ele retoma alguma coisa do passado para poder continuar contando a história dele, por exemplo, né, dentro de um conto. Então ele está usando que tempo? Um tempo psicológico, porque ele está retomando lembranças passadas, tá bom? Para você poder entender o presente da narrativa. E espaço, que é o lugar. Ela pode ser um ambiente físico ou pode ser também um ambiente psicológico, tá? As minhas narrativas, elas podem ter cunho, elas podem ser reais e podem ser fictícias, tá bom? Então, você tem dentro do texto, da tipologia narrativa, vários gêneros textuais, por exemplo, como o conto, a novela, a anedota, o texto jornalístico e muitos outros textos que eles têm basicamente essa estrutura e esses elementos que compõem um tipo de texto narrativo. Tá bom, pessoal? Então, texto narrativo, por enquanto, é isso. A gente vai falar depois numa aula sobre discursos, né? Discurso direto e indireto dentro, direto e indireto, direto e indireto livre. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre
tipos de discursos no texto narrativo, tá bom? E aí fica para a próxima aula. Se você gostou então da nossa aula, deixa um like aí para Pro, tá bom, gente? Fica aí com a gente, se inscreve no canal, tá bom, pessoal? Até a próxima aula. Tchau.